Cara, comecei a treinar e a nutricionista mandou pra mim uma fórmula pra me mandar na farmácia de manipulação para eles fazerem a base de zinco e de magnésio. Sabe me dizer o porquê? Bom, vamos lá. Eu posso te dar uma dica do que pode ser. Tanto o zinco quanto o magnésio são sais minerais fundamentais para ativar enzimas da reação química de formação de energia do seu corpo, a respiração celular. Ei, se você quer saber mais sobre isso, eu me chamo Ruben, sou professor de Biologia do canal Biologia do Bem e te intimo. Bora estudar comigo? E então, vamos para a aula 3, aqui do módulo de Bioquímica do canal. Já falamos sobre a introdução geral, como todas as características dessa bioquímica, e já demos também uma continuidade no assunto da água, aula 2. Então vale a pena você voltar e assistir o primeiro composto inorgânico. A temática de hoje, o segundo composto inorgânico, que são os sais minerais. E vamos dar o aprofundamento. Para isso é legal que você volte e assista a aula 1, posso deixar no card aqui para você, deixa para assistir depois ou assista na sequência as aulas, porque é bacana você solidificar o seu conhecimento, beleza? E no início eu sempre entro na sala para que você possa pausar o vídeo e anotar o quadro caso você goste de fazer as anotações. Porque senão, no meio da aula, eu fico para lá e para cá e acabo te atrapalhando. Então, volta o vídeo, trava naquele momento, copia o quadro e segue fazendo alguma anotação ou outra que eu possa eventualmente ir falando no decorrer da aula. Fechado? Vem comigo então, sais minerais, o segundo composto inorgânico do nosso estudo aqui no canal. Os sais minerais, eles são compostos reguladores do metabolismo de diversas funções diferentes. Eu já começo falando o seguinte, a aula de sais minerais ela vai te dar um norte da onde eu encontro o sal mineral, para que ele serve e a falta dele causa o quê. Só que durante as aulas de fisiologia, durante as aulas de histologia, com certeza você vai ouvir os sais minerais novamente. Seja aqui no canal, seja em outro momento com outro professor que você for estudar. Sempre vai ser comentados os sais minerais e suas funções dentro do estudo de determinado órgão, de determinado tecido. Então aqui é um panorama geral para você poder conhecer esses principais sais minerais. Vai dar tempo de falar tudo? Não vai. Vou colocar os principais, senão a aula vai ficar aqui uns 3 dias e não termina nunca. A quantidade de sais minerais é gigantesca, mas as mais importantes, a nível prova, ensino médio, concurso público, vão estar colocados aqui para você. Tranquilo? Vamos seguindo então. Um detalhe que é interessante que você guarde é que os sais minerais eles não são produzidos pelos seres vivos. No caso dos vegetais, é necessário até que eles absorvam do ambiente. No caso dos animais, tem que ser conquistado através da dieta, através da alimentação. Então, se você ainda não teve uma aula sobre vegetais, botânica, eu também aconselho você a procurar o módulo de botânica que já existe aqui no canal. E tá valendo muito a pena, tá bem legal. Fechado? Seguindo aqui, o que seria uma regulação no metabolismo? Por exemplo, os líquidos celulares. Lembrem que a quantidade de líquido dentro de uma célula ou fora dela é regulada pelos sais minerais também. Tendo em vista que a concentração de sais é fundamental para um processo chamado de osmose, que é um transporte de solvente que ocorre no nosso organismo. Onde acontece um transporte do meio de menor concentração para o de maior concentração, no intuito de diluir essa constituição. Então, a concentração de sais é fundamental. O equilíbrio elétrico, tendo em vista que os neurônios são células excitáveis e que eles sofrem uma despolarização para que o impulso, a propagação do impulso elétrico aconteça, e isso é dependente do transporte de sais minerais, principalmente sódio, principalmente potássio, que a gente vai falar deles aqui na sequência. E as reações ácido-básico, por exemplo, você tem a regulação do pH dentro do corpo, muito importante, tendo em vista que as reações químicas, na sua maioria no nosso organismo, são catalisadas por enzimas. E cada enzima, devido ao fato da maioria delas ser proteínas, possui um pH ótimo de funcionamento, assim como uma temperatura ótima de funcionamento. E que se você não tem o equilíbrio ácido-básico do pH da célula do interior do corpo, a capacidade catalisadora das enzimas pode ser reduzida ou até mesmo ser desnaturada essa proteína enzimática e ela perder a sua função. Então, fundamental para diversos processos metabólicos. Eu já vou repetir esses processos ou dar aí um aprofundamento nele na sequência quando eu for falar dos sais. Por isso a importância de você assistir até o final a aula.
beleza? Seguindo, eu quero, antes de falar de aprofundar as funções, eu quero falar que existe uma classificação que é mais cobrada nas provas com relação aos sais minerais, com a sua necessidade com relação ao nosso organismo. Os macrominerais e os microminerais. Os macrominerais são necessários em uma concentração maior do que 100 mg por dia. E os microminerais menos do que 100 mg por dia. Às vezes muda esse valor um pouquinho de autor para autor, dependendo da referência bibliográfica, mas na sua maioria acontece dessa forma. Quem são os microminerais? Cálcio, fósforo, magnésio, enxofre, o sódio, o potássio e o cloro, principalmente. E os macrominerais, ou melhor, os microminerais, que eu preciso em menor quantidade no organismo, o ferro, o iodo, o cobre, zinco, flúor, cobalto, cromo e o selênio. São sais minerais que você estuda na química, na tabela periódica, eles ficam todos espalhados na tabela periódica e você aprofunda muito o conhecimento molecular químico deles na química. Aqui você vê o aspecto bioquímico mesmo, a biologia unida com essa fundamentação teórica da química. Mas a divisão de macro e minerais pode aparecer aí para você, beleza? Seguindo, quais são as principais funções relacionadas? Que eu já citei algumas com relação a regular o metabolismo e em que sentido essa regulação acontece. Mas agora, principais funções. Composição de órgãos, formação de tecidos e composição até de fibras que possam manter a integridade dos órgãos. A composição de líquidos intra e extracelular eu já comentei com relação à osmose, que é fundamental. E propriedade catalisadora das enzimas. Lembre que muitos sais minerais podem ser ativadores enzimáticos. As enzimas podem somente ganhar função devido ao seu sal mineral correspondente. Então, se você tiver uma baixa concentração de determinados sais, como a gente vai ver nas funções deles aqui mais aprofundado, você pode ter uma perda da função enzimática, o que é um problema para o teu metabolismo, tendo em vista que as reações são catalisadas por elas. Seguindo, o hashtag Joguinho da Velha, o chiqueirinho que eu deixei para você. Vem com o menininho aqui, ó. Sua concentração é controlada pela transpiração e pela urina. Lembrem que o teu sistema excretor é feito por uma composição da sua transpiração e da sua urina. O sistema excretor com os rins, com os ureteres, com a bexiga urinária, é fundamental para que haja o controle dessa concentração de sais. Então, quando tem excesso, o rim acaba sendo forçado a filtrar melhor o sangue para eliminar o excesso pela urina. E por isso é tão importante, no momento em que você está com alguma enfermidade, alguma coisa não está em ordem no metabolismo, o médico busca no exame de urina a concentração de sais, que pode ser comparada com o ideal. Se estiver fora desse padrão, pode ser que haja algum problema até de filtração de função renal, dependendo do caso. Então, importantíssimo esse controle da quantidade, porque o sal mineral ele é importantíssimo para funções metabólicas, mas o seu excesso é ruim, assim como a sua falta é ruim. Tanto o excesso quanto a falta é prejudicial, tendo em vista que se pode sobrecarregar o sistema excretor, no sentido de jogar para fora o excesso. Então, tanto o excesso quanto a falta são ruins. Anotou isso? Se não anotou, anota. Se já te ajudou, se deixou mais claro, elucidou alguma informação, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixe sua pergunta aqui nos comentários, eu adoro a interação com vocês. Assim você já apoia o projeto, ainda tira sua dúvida, fica com maior conhecimento sobre o tema. E se você compartilhar, mais pessoas serão beneficiadas pelo projeto, além do que você apoia o projeto aqui da educação no YouTube. Fechado? Posso contar com você? Posso? Então você pode contar comigo também. Vem comigo, vamos seguindo. Vamos ver quais são os principais sais minerais. Eu tenho visto que essas aulas de sais minerais são muito compridas, muito longas e cansativas. Então eu vou te dar o ponto principal de cada um sem me estender muito. Vou tentar deixar o mais curto possível. O primeiro deles é o ferro, indispensável. Por quê? Veja como é que está anotado o quadro antes, deixa eu fazer um parênteses. Geralmente o primeiro risco é para que serve, e o segundo risco que está aqui, ou o terceiro, é o que a falta dele causa alguma coisa, e por fim, aonde eu encontro. Ele está mais ou menos nesse padrão o quadro todo. A organização das informações está mais ou menos assim. O ferro ele é fundamental porque ele constitui a hemoglobina,
que é o pigmento vermelho das hemácias do sangue. E é através das hemácias é que o oxigênio é transportado pelo metabolismo. Então é fundamental no processo de transporte de gases, principalmente o oxigênio. E se eu não tenho ferro na constituição, a hemoglobina se desestabiliza e o transporte de oxigênio não acontece como deveria, gerando a sua falta um quadro anêmico. Só que cuidado com o tipo de anemia que eu estou falando. Anota isso, se for o caso, coloca um asterisco do lado da palavra ferrópriva ou ferropriva, porque é anemia por falta de ferro. Existem mais tipos de anemia. E a mais frequente, né, a mais comum, é a anemia falciforme, só que ela é uma condição genética, a pessoa já nasce com ela e não tem como você adquirir ela ao longo da vida. Mas é outra coisa, apesar de ser chamado anemia também. Onde eu encontro ferro? Fígado, feijão e ovos. O segundo tipo de sal mineral que eu elenquei aqui para você é o cálcio. O cálcio é fundamental na formação de ossos, na coagulação do seu sangue e contração da musculatura. Entenda que o cálcio ele é muito frequente em derivados de leite, só que no seu corpo existe um reservatório natural, que são os ossos. Muitas vezes a gente pensa o esqueleto, os ossos, como somente sustentação e proteção, mas ele também é um reservatório de cálcio, que ao longo da vida ocorre a deposição de cálcio nos ossos, assim como a retirada quando tem necessidade. E o excesso da retirada de cálcio dos ossos pode gerar um quadro de osteoporose. E como tem a ver com a contração da musculatura, o cálcio é fundamental nesse sentido, pode haver um quadro de câimbras na sua falta. Beleza? Cálcio está colocado aqui para você. No caso do magnésio, que é o terceiro, o magnésio ele é importantíssimo para a clorofila dos vegetais. Então entenda que não só o nosso corpo depende de sais minerais, mas também como qualquer ser vivo. E as plantas, como sendo seres vivos, não é diferente essa situação. Eu tenho então a constituição da clorofila, as reações para a formação do ATP. O magnésio ele é um ativador enzimático das enzimas que catalisam o ciclo de Krebs, que catalisam aí a fosforilação oxidativa. Então é importantíssimo isso. E a sua falta, devido ao fato de o magnésio trabalhar com essa ideia do metabolismo energético, a sua falta pode gerar fraqueza metabólica. E aonde eu encontro o magnésio? Cereais, folhas verdes e na banana tem bastante magnésio. Beleza? Tô indo rapidinho que eu falei que eu não quero deixar a aula muito extensa, eu quero dar um panorama geral. Se você quiser uma aula mais aprofundada, você vai deixar nos comentários, vai me procurar aqui no @ do Instagram, que está aqui do lado, o @ Prof. Ruben Nabosny. A gente vai trocar uma ideia mais aprofundada, eu posso liberar material, inclusive lista de exercícios para você. Desde que você me procure aqui no @ ou deixe aqui nos comentários. Eu tenho interesse na lista, eu tenho interesse em aprofundamento e assim a gente vai conversando e combinando isso. Vem com o menininho. O quarto é o iodo. O iodo é fundamental para o metabolismo de uma glândula na base do pescoço chamada de tireoide, que regula alguns hormônios, T3, T4. A falta de iodo desregula a função da tireoide, causando o hipotireoidismo, a perda da função, e o excesso de iodo também é ruim, causando o hipertireoidismo. Ambos os casos causam uma inflamação, um inchaço da região dessa glândula, ocasionando a papeira ou o bócio. E onde eu encontro o iodo? A população, na verdade, mundial acabou resolvendo o problema do bócio, que muitas vezes é chamado de endêmico devido a várias regiões do globo terrestre, a população toda daquela região ter o bócio devido à falta de iodo na dieta. Eles resolveram esse problema colocando o iodo no sal, o sal que é usado para salgar os alimentos. Hoje o sal é iodado e todo alimento que você coloca o sal para o preparo dele tem iodo. Então esse problema do bócio foi sendo eliminado aí na sequência graças ao iodo na presença dentro do sal, na constituição do sal de cozinha. O quinto que eu coloco para vocês é o sódio. O sódio trabalha com a propagação dos impulsos nervosos e equilíbrio osmótico. O sódio ele é muito presente na constituição química do sal de cozinha e ele aumenta a pressão arterial devido ao fato de aumentar a concentração no interior do sangue e o líquido, por osmose, entrar dentro do organismo, ocasionando um aumento do volume sanguíneo e o coração, por consequência, acaba forçando mais a contração
para que o sangue seja espalhado pelo corpo como um todo. Então veja que o impulso nervoso, assim como o equilíbrio de líquidos, também tem o auxílio do sódio. E aqui eu coloquei um bizu do menininho para vocês, ó, vem comigo. Quando o sal entra no sangue através da alimentação em excesso, aumenta a água no sangue por osmose, e isso resulta em um aumento da pressão arterial, podendo ocasionar um quadro de hipertensão na pessoa, que pode gerar um problema crônico, que a pessoa tem que tomar para o resto da vida a medicação para regular a pressão. Ótimo, beleza? E assim, seguimos para o potássio. No caso do potássio, assim como o sódio e o potássio trabalham juntos na propagação daquele transporte ativo chamado bomba de sódio e potássio, e ele trabalha muito na propagação do impulso nervoso, os dois trabalham juntos nesse quesito, o potássio também trabalha com a contração da musculatura. Nesse caso, o potássio vai trabalhar junto com o cálcio na manutenção da integridade dessa contração e relaxamento das fibras musculares. Então o potássio é importantíssimo para isso. Professor, então aquela história que a mãe contou, que se eu comer banana ajuda nas câimbras? Sim, porque veja bem, o potássio trabalha com contração da musculatura e a banana é um dos alimentos que possui uma concentração de potássio considerável. Então o fato de você se alimentar de banana, você está fornecendo potássio na alimentação e consequentemente preservando a contração das fibras musculares. Sim, tem função, tem fundamento técnico sim. Beleza? E a falta de potássio? Fraqueza do corpo, os músculos ficam com a capacidade reduzida de contração, e lembre que seu coração é um músculo, então vai auxiliar no funcionamento adequado do coração também, assim como as câimbras, devido à falta de contração e relaxamento da musculatura. Beleza? Seguindo, estamos no 7º já, sem se estender muito, hein? O fósforo. O fósforo, ele trabalha juntamente com o cálcio na formação do esqueleto do nosso organismo. Os ossos são fundamentais na sua constituição, o cálcio fundamentalmente, mas também o fósforo para formar os cristais, que são fundamentais na constituição óssea. Mas também tem no DNA, lembre que as bases nitrogenadas, os nucleotídeos, eles são formados de uma base nitrogenada, uma pentose, que é um açúcar com 6 carbonos, e mais a ponta fosfórica, o fosfato, na constituição dos nucleotídeos. E os nucleotídeos são a base de formação dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Se ligou? Que lindo, hein? Forma o ATP. Lembre que o ATP, a sigla é adenosina trifosfato. O fosfato é a base da constituição da energia metabólica, do ATP. Então o fósforo é fundamental nesse sentido. A falta dele causa fraqueza e problemas no metabolismo do ATP. Isso é meio óbvio, tendo em vista que para que seja constituída a energia metabólica, eu dependo do fosfato, dependo do fósforo. Se ligou? E onde eu apresento isso na alimentação? Peixes, ovos e feijão. Ei, vem comigo aqui que eu já citei ovos várias vezes aqui, hein? Sim, o ovo é um alimento muito completo. É repleto de proteínas, também tem uma gordura boa na gema e tem sais minerais, hein? Fica ligado, o ovo é importantíssimo. O 8º é o cloro. O cloro ele vem com uma ideia de equilíbrio osmótico do metabolismo. Lembre, na constituição do sal de cozinha eu tenho sódio e cloro na constituição, o NaCl, o cloreto de sódio. Então o fato de você estar salgando o alimento, você também está tendo um equilíbrio no balanço do cloro. Mas lembre que tudo em excesso é ruim também. Tanto a falta quanto o excesso é ruim. Eu já falei isso no início da aula e aqui não é diferente. A sua falta gera para nós a alcalose e acidose metabólica. Então, como ele trabalha com equilíbrio osmótico, isso pode ser variável, né? Ser alcalino o metabolismo ou ser ácido, porque ele que regula essa função, juntamente com outros sais. E onde eu encontro o cloro, sal, que eu já tinha comentado, e frutos do mar de forma geral. Professor, mas no início da aula você falou vários tipos aqui, ó, que tem o amarelo. Mas e aí, você não vai falar de todos? Como eu falei, a aula já está extensa e eu não quero que ela se estenda ainda mais. Eu quero que você deixe as suas dúvidas aqui e se você tiver interesse numa lista de exercício, num material complementar a esta aula, me procure no @ do Instagram, @profrubinabosni, assim como deixe nos comentários. Eu vou respondendo, a gente vai trocando essas ideias e com certeza a gente vai se ajudando. Beleza?
O material no Instagram tem muita coisa além do que as aulas daqui trazem, beleza? Mas quais são os outros sais, só pra gente não deixar de citá-los? Eu tenho enxofre, é fundamental também nas reações químicas do metabolismo. O cobalto tem a ver com o processo da vitamina B12. Zinco, selênio, flúor e cromo como uns sais minerais que aparecem menos nas provas, mas que também são fundamentais para o metabolismo. Se você já viu aquele suplemento vitamínico que a avó toma, que o vô toma, que a mãe toma, ou que você toma para dar uma melhorada na sua condição de estudo, você deve ver no rótulo que tem cromo, que tem cobalto, que tem zinco e que são fundamentais aí, juntamente com outros sais, para regular a função metabólica do organismo. Um último parênteses, zinco e magnésio são dois sais minerais fundamentais para o processo de síntese de ATP, pelo aquele processo chamado respiração celular. A glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Não sabe do que eu estou falando? Acompanhe as sequências das aulas aí do módulo de bioquímica. A gente vai falar de bioenergética e vai ter o assunto de respiração celular. Fique ligado. Convido você a conhecer as outras aulas. Bom, a aula de sais minerais era isso. Agradeço sua atenção para você que ficou até o final da aula. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Caso tenha ficado alguma coisa, deixa nos comentários, me procura no Instagram e compartilha com os colegas para que eles também recebam esse material. Beleza? Obrigado pela atenção e até a próxima, hein? Tchau, tchau. Falou!